Assim é a vida nas ilhas mais bizarras e estranhas do mundo. Se entrar, não sai. Imagina viver num lugar tão diferente que parece até saído de algum filme. Pois é, existem ilhas assim, remotas, excêntricas, com costumes inesperados e histórias que deixam qualquer um de boca aberta. Cada uma tem um detalhe mais estranho que o outro, e é impossível não ficar curioso pra saber como essa galera vive. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é A Vida nas Ilhas Mais Bizarras do Mundo. Quase ninguém imagina que no meio da Baía de Bengala existe um pedaço de terra onde o tempo simplesmente não avançou. A Ilha Sentinela do Norte continua sendo o lar de um povo que rejeita qualquer aproximação há milhares de anos. Os sentineleses vivem ali em total isolamento. São descendentes de grupos humanos muito antigos que, segundo pesquisadores, chegaram à ilha há mais de 60 mil anos e nunca mais partiram. A rotina deles permanece quase a mesma da era em que ferramentas de pedra eram novidade. Eles caçam, coletam alimentos e fabricam armas simples, feitas de madeira. Bem estranhos, né, velho? Parecem canibais, né? E rochas. Nada de agricultura, nada de tecnologia, nada de trocas com o mundo exterior. Por isso, a ilha virou um limite proibido. Qualquer aproximação é recebida com agressões e flechas. Isso já foi relatado desde os primeiros navegadores árabes e chineses e também por exploradores europeus como Marco Polo, que descreveu a tribo como extremamente hostil. Os poucos contatos pacíficos registrados aconteceram nos anos 90, quando uma equipe indiana conseguiu oferecer presentes por alguns minutos. Depois disso, silêncio total outra vez. Em 2004, um sobrevoo feito após o tsunami terminou com o helicóptero sendo atacado. Em 2006, 2 pescadores que dormiram no barco e chegaram muito perto da praia foram mortos. Até hoje, ninguém sabe a língua deles, seus rituais ou seu modo de organização. Não tem como saber a língua realmente, né, velho? Os caras não conseguem nem encostar perto, né? Os caras conseguem acertar até helicópteros, pô. Acho que também existe, né, velho? Algumas tribos indígenas, né, que estão bem isoladas até hoje, né? Existem algumas, bem poucas, né? Realmente, mas existem algumas, mas não nesse nível aí, né? Nem mesmo a população exata é conhecida. Esse isolamento extremo também funciona como proteção. Um simples resfriado poderia devastá-los. Por isso, a Índia mantém 5 quilômetros de distância obrigatória ao redor da ilha. No fim das contas, os sentineleses mostram que ainda existe um grupo que escolheu permanecer invisível e talvez seja justamente isso que garantiu sua sobrevivência até agora. No meio do Atlântico, existe uma cidade tão remota que encontrá-la no mapa já é um desafio. Edimburgo dos Sete Mares fica no arquipélago de Tristão da Cunha, a mais de 3.000 quilômetros da América do Sul e quase 3.000 da África. Literalmente um ponto verde isolado no oceano. Nossa, mano, isoladíssimo, né, velho? Muito isolada. A ilha foi registrada em 1506 e chegar lá continua sendo difícil. A jornada começa na cidade do Cabo, na África do Sul, e segue em um barco que leva de 6 a 7 dias até o arquipélago. Não há aeroporto e o Reino Unido controla rigorosamente a entrada de visitantes. São apenas 10 viagens por ano, com 12 pessoas em cada uma, ao custo de cerca de $10.000 por assento. Quando o barco se aproxima, é preciso trocar de embarcação porque a ilha não tem porto. Lá, a rotina muda completamente. Não existem hotéis. Turistas ficam nas casas dos moradores por cerca de $70 com refeições incluídas. A cidade tem um único bar, energia por geradores e internet em um computador antigo. O mercado também Nossa, mano, olha o computador dos caras, velho. é único, e encomendas levam cerca de um mês para chegar. Mesmo assim, quase 300 pessoas vivem ali, descendentes das 15 famílias que chegaram no século XIX, sustentando-se da Pô, mano, assim, é bom, velho, conhecer lugares, né? Principalmente lugares inusitados, mas eu não teria coragem de conhecer uma ilha desse tipo aí, não. Não é algo que me desperte o interesse, não, pô. pesca e da agricultura. Não há registros de crimes violentos. Isolada e simples, Edimburgo dos Sete Mares oferece algo raro, paz absoluta e a sensação de estar realmente longe de tudo.
Entre os lugares que parecem outro planeta, Socotra sempre aparece no topo e com razão. No noroeste do Oceano Índico, a ilha combina silêncio, isolamento e paisagens que parecem inventadas. Seus primeiros habitantes chegaram possivelmente no século I, e só por volta do ano de 1500 exploradores registraram o lugar. Hoje pertencente ao Iêmen, continua distante do resto do mundo. O destaque está na vegetação. Entre mais de 800... Pô, mano, realmente muito bonito, né, velho? Parece algo criado por IA, pô. Muito bonito mesmo. espécies, muitas só existem ali. A icônica árvore sangue de dragão, a árvore do pepino, de formato curioso, e a rosa do deserto criam cenários dignos de fantasia. A vida marinha também surpreende. Centenas de espécies de peixes e diversos tipos de corais, alguns exclusivos da região. Para pesquisadores e aventureiros, provavelmente só existe toda essa preservação, né? Essa ilha é tão bonita assim e tão preservada exatamente pelo motivo de ser bem distante, né? E não ter muito contato com os seres humanos comuns, vamos dizer assim, né? Porque se os caras começarem a explorar, pô, a gente sabe como que as coisas funcionam, né, velho? Infelizmente. É um verdadeiro laboratório natural. O terreno muda o tempo todo. Montanhas de calcário, áreas áridas e praias de mar azul intenso, resultado do isolamento e da variedade de climas. Em 2008, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura declarou Socotra Patrimônio Mundial. Cerca de 50 mil pessoas vivem na ilha, preservando o idioma Socotre, tradições antigas e uma forte cultura poética. Difícil e pouco confortável de visitar, Socotra recompensa quem chega até lá com a sensação de encontrar um dos últimos cantos realmente intocados do planeta. Entre as ilhas mais curiosas da América do Sul, poucas chamam tanta atenção quanto a Queimada Grande aqui no Brasil, localizada no estado de São Paulo. Ela surgiu quando o mar subiu no fim da última era glacial e isolou um pedaço do continente. As aves continuaram mesmo sendo no Brasil, pô, eu não conhecia essa daí, né? Queimada Grande. Circulando ali, mas um habitante acabou ficando sozinho nesse novo território. A jararaca ilhoa, considerada uma das serpentes mais perigosas do planeta. A estimativa é que existam cerca de 2.000 serpentes espalhadas pela ilha, quase uma por metro quadrado. Sem outras presas, elas dependem... Essa é uma das mais venenosas, né, velho, que existe aqui no Brasil, pô. É uma das mais peçonhentas, né? Totalmente das aves que passam ou fazem ninho ali. Mesmo com a visão fraca, conseguem localizar o calor dos animais usando a língua e a fosseta loreal, um pequeno sensor entre o olho e a narina. Para completar, balançam a ponta do rabo imitando uma lagarta, tentando enganar pássaros mais curiosos. Enquanto Queimada Grande assusta, o arquipélago de Alcatrazes funciona como um paraíso para as fragatas. A ilha principal tem paredões altos, vegetação e condições perfeitas para abrigar mais de 6.000 delas, formando o maior ninhal da América Latina. Como não podem molhar as penas, pescam em voos rasantes aproveitando cardumes que sobem à superfície. Só que os filhotes precisam lidar com urubus, que se misturam ao bando e observam cada oportunidade de ataque. Quando a noite cai em Queimada Grande, outras criaturas entram em ação. Aranhas enormes vasculham o chão em busca de alimento, enquanto baratas cobrem praticamente toda a superfície. Essas ilhas mostram como a vida encontra jeitos inesperados de se adaptar. Mas também lembram o quanto esses ambientes frágeis precisam ser protegidos. Atualmente, a ilha está proibida para visitações, sendo permitida apenas a pesquisadores. Logo que se fala em Pitcairn, o pensamento vai para algo quase irreal, um lugar que parece existir fora do tempo. No meio do Pacífico Sul, essa ilha minúscula, com apenas 4,6 km² de área, abriga cerca de 55 moradores e forma a menor comunidade permanente sob... Pô, mano, realmente é bem pequeno, né, pô? É um bairro praticamente, né? Menor do que alguns bairros, na real, né? Apenas 5 km, pô. Pô, é muito minúscula praticamente. Imagina só você morar num local desse, né? Você consegue ir do local, né, de uma ponta a outra, velho, a pé, pô, em algumas horas, pô. São apenas 5 km, né? Imagina só morar num local desse. E a administração britânica. A história do arquipélago começa de forma cinematográfica. Em 1781,
1938, o navio britânico Bounty passou meses no Tahiti coletando plantas. Quando chegou a hora de partir, parte da tripulação se rebelou contra o capitão William Bligh, tomou o navio e voltou ao Tahiti. Temendo punição, um pequeno grupo liderado por Fletcher Christian decidiu fugir dali de vez. Levando consigo mulheres tahitianas e alguns homens da ilha, navegaram até encontrar Pitcairn, um ponto praticamente irreconhecível nos mapas da época. Para não deixar rastros, queimaram o Bounty e até hoje os restos podem ser vistos na costa. O isolamento definiu o destino do lugar durante décadas. Em 1838, Pitcairn adotou o voto feminino, tornando-se pioneira no mundo. Já no século XXI, enfrentou seu episódio mais sombrio. Em 2004, vários homens da comunidade foram condenados por crimes íntimos, o que expôs tensões culturais profundas e obrigou a construção de uma prisão improvisada. Hoje o turismo é a principal atividade. Chegar lá exige dias de viagem. Crimes íntimos, pô, é meio... Ele não especificou aqui, né, exatamente o quê, mas será se é meio que uma Sodoma e Gomorra modernizada, pô? Será se é isso, velho? Custos elevados e muita disposição. Mas quem consegue visitar encontra cavernas, águas cristalinas, trilhas rochosas e um dos céus mais estrelados do planeta. Um refúgio tão remoto quanto fascinante. Uma das paisagens mais estranhas do Japão fica escondida no sul de Nagasaki. Vista de cima, Hashima parece um enorme bloco de concreto perdido no mar, cercado por muros altos e prédios abandonados que lembram uma cidade engolida pelo tempo. Hoje não vive ninguém ali, mas a ilha já foi um dos lugares mais movimentados da região. A história começa no fim do século XIX, quando a Mitsubishi assumiu o controle do lugar e iniciou a extração de carvão em minas submarinas. O negócio cresceu tão rápido que em 1916 foi erguido ali o primeiro grande edifício de concreto do país, feito para abrigar trabalhadores da mineradora. Nos anos 50, Hashima atingiu seu auge. Mesmo sendo um local bem pequeno, né? Uma ilha, pô, olha só, velho. Muitos edifícios aí, né? Praticamente virou uma selva de pedras aí, pô, olha só. Mais de 5.000 pessoas dividiam aquele pedaço minúsculo de terra, transformando a área em um dos locais mais densamente povoados do mundo. Só que a troca do carvão pelo petróleo, a partir dos anos 60, mudou tudo. As minas foram perdendo relevância, o Japão passava por uma crise energética e várias instalações começaram a fechar. Em 1974, veio o anúncio definitivo. A mineração em Hashima seria encerrada e todos deveriam deixar a ilha. A evacuação foi rápida e o local ficou... Olha só essa cena, pô. Olha a quantidade de prédios aqui, né? De edifícios aqui. Num local minúsculo. O espaço da ilha aqui, velho, foi completamente tomado por edifícios, né? Por prédios aí, ó. Imagina só você morar num local desse, pô. Não foi rápida, e o local ficou parado no tempo, com apartamentos vazios, escolas silenciosas e estruturas enferrujadas. Com tanta história acumulada, a ilha virou alvo de debates culturais. Na década passada surgiu até um pedido formal para que ela entrasse na lista de patrimônios mundiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. No meio do Pacífico existe uma ilha que parece saída de um sonho, com areias brancas e águas calmas, mas que guarda um passado marcado. Pô, mano, realmente muito bonita, né, velho? Parece uma pintura, né, pô? Parece um quadro. Marcado por mistérios e tragédias. Palmyra é um atol, uma ilha em formato de anel composta por corais, rodeada por uma vegetação densa e uma vida marinha abundante. A história da ilha começou oficialmente em 1798, quando o capitão Edmund Fanning se aproximou de suas margens. Alguns anos depois, o navio Palmyra naufragou nos recifes, inaugurando uma sequência de acidentes e desaparecimentos que daria à ilha sua fama de amaldiçoada. Ao longo do século XIX, outros navios, incluindo piratas... Pô, mano, não dá pra chamar uma ilha belíssima dessa daqui de amaldiçoada, né, pô? Piratas e exploradores sofreram naufrágios, assassinatos e mortes misteriosas, reforçando a lenda. No século XX, o mistério continuou. Casos mais recentes chocaram o mundo, como o do casal Malcolm e Eleanor Graham, que desapareceu na ilha Inhonta em 1974. Seus restos só foram encontrados anos depois, revelando um assassinato brutal. Outras embarcações e tripulações desapareceram sem deixar vestígios, e relatos de acidentes inesperados
inexplicáveis ainda circulam. Hoje, Palmira permanece praticamente desabitada, protegida pelo governo dos Estados Unidos, mas continua atraindo curiosos e estudiosos. Entre recifes, florestas e praias isoladas, a ilha é um lembrete de que nem todo paraíso é seguro. No extremo do Pacífico Sul, existe um lugar onde o tempo parece ter parado. A ilha de Niue, conhecida como a Ilha do Passado. Niue é o maior atol de coral elevado do mundo, com falésias imponentes, cavernas costeiras e piscinas naturais de águas cristalinas. Não há rios nem lagos. Toda a água vem da chuva ou de aquíferos subterrâneos, deixando o mar ao redor incrivelmente transparente. A capital, Alofi, é pequena e pacata, com pouco mais de 2.000 habitantes, dividida entre Alofi Norte e Alofi Sul, sem semáforos ou trânsito intenso. A história da ilha é marcada por resistência e autonomia. Povos de Samoa e Tonga chegaram por volta do ano 900, e só em 1774 ela foi avistada por James Cook, que desistiu de desembarcar diante da recepção hostil dos nativos. Missionários cristãos chegaram em 1846, e a ilha manteve forte vínculo religioso. A autonomia política foi conquistada em 1974, mantendo relação de apoio com a Nova Zelândia. Niue se sustenta com turismo, agricultura, pesca e apoio externo. Entre curiosidades, abriga a única prisão ao lado de um campo de golfe e já teve visitantes incomuns, como um elefante, além do famoso pato Trevor, que foi considerado o pato mais solitário do mundo por ser o único da sua espécie lá na ilha. Além disso, foi pioneira em disponibilizar internet. Como será que esse pato chegou até essa ilha, né, pô? Se ele é o único da espécie, né? Complicou. Sem fio gratuita para todos os moradores, reforçando seu jeito moderno mesmo em um cenário aparentemente intocado. No extremo norte do Canadá, existe uma ilha tão remota que praticamente desafia qualquer tentativa de ocupação humana, a Ilha de Devon, a maior ilha desabitada do mundo. Com clima extremo, ventos cortantes e temperaturas que podem chegar a menos 50 graus Celsius, ela se estende por uma área equivalente ao estado da Paraíba e faz parte do enorme e com clima muito hostil, né, velho? E por ser um local isolado, pô, não tem todas as tecnologias, né, que as cidades de hoje em dia, né, que sofrem com esses problemas climáticos, existe, né, pô? Então, assim, imagina só morar num local desse, né? Além de ser isolado, tem todas essas questões aí climáticas, né, para piorar ainda mais a situação, pô. Arquipélago da Rainha Elizabeth. Apesar de seu isolamento, Devon já teve habitantes. Na década de 1920... já teve, não tem mais, né? Menos mal. Mas imagina as pessoas, né, que moraram aí, né, antigamente, pô. O governo canadense estabeleceu Dundas Harbour, um posto avançado, e pouco depois 52 inuites, que são o povo nativo do Ártico, se mudaram para lá, trabalhando no comércio de peles da Hudson's Bay Company. A comunidade durou apenas 2 décadas. Uma segunda tentativa de povoamento, na década de 1940, também fracassou, deixando para trás apenas ruínas e o pequeno cemitério de Dundas Harbour, com 4 túmulos. Outro destaque da ilha é a cratera Holton, formada há 40 milhões de anos por um meteoro de 2 km de diâmetro, com 23 km de largura e 1,7 km de profundidade. A cratera é comparada a Marte e serve como local de testes para simulações de futuras missões espaciais. Alguns fãs de teorias da conspiração chegam a dizer que as imagens de Marte que a NASA mostra viriam de lá. Devon também guarda... Não duvido não, hein, velho? Não duvido não, porque, assim, velho, tem muitos que acreditam, né? Eu não acredito, nem desacredito, né? Mas, assim, eu tenho meus questionamentos sobre essa questão aí do homem ter ido à Lua, por exemplo. Eu ainda continuo mais pro lado de que não foi, né? Não foi tudo criado ali, né, pela NASA, mas assim, você que acredita, né? Tá aí, ó, talvez aquelas filmagens aí, aquelas famosas filmagens ali do homem indo à Lua, talvez tenha sido aí nessa ilha, né? Talvez, não sei, né?
refúgios históricos, como Port Refuge, onde restos arqueológicos do povo Thule indicam um comércio medieval e episódios notórios de expedições perdidas em busca da passagem noroeste, incluindo o famoso navio HMS Resolute, cuja madeira mais tarde virou uma mesa da Casa Branca. Apesar de sua paisagem gelada e inóspita, Devon abriga o oásis polar de True Love Lowland, uma área verde de 44 km², lar de ursos polares, bois almiscarados e raposas, provando que até nos lugares mais extremos a vida encontra seu caminho. Essa é outra ilha com um passado sombrio. Esse lugar é um pedacinho de terra perdido no meio do Pacífico, mais de 1.000 quilômetros distante da costa do México, cercado de recifes e com pouco mais de 6 km² de terra firme. Apesar de pequena, a ilha já foi palco de disputas internacionais e histórias que parecem de filme. No século XVI, navegadores espanhóis passaram por lá, mas ninguém se estabeleceu. Séculos depois, México e França brigavam pela posse enquanto empresas estrangeiras tentavam explorar o guano acumulado pelas aves marinhas. Esse fertilizante era valiosíssimo no século XIX, e trazer trabalhadores para aquela ilha remota era uma tarefa quase impossível. Navios enfrentavam tempestades, a logística era complicada e viver ali exigia paciência e resistência. Em 1913, um capitão mexicano chegou com suas famílias e alguns soldados, assumindo um pequeno assentamento. Mas a solidão, a escassez de alimentos e os longos períodos sem suprimentos tornaram a vida extremamente difícil. Entre tempestades, ciclones e naufrágios, a ilha parecia testar a paciência e a coragem de quem tentasse dominá-la. Nesse cenário, depois que muitos já haviam morrido e só tinham sobrado praticamente mulheres e crianças, o faroleiro Vitoriano Álvares surtou, declarou que era o dono daquela ilha e começou a praticar crimes íntimos contra todas elas. Uma de suas vítimas o matou, e um navio chamado Yorktown, da Marinha dos Estados Unidos, resgatou as 8 crianças e as 3 mulheres sobreviventes. A ilha Clipperton é hoje um território francês, praticamente desabitado, usado apenas para pesquisa científica e preservação ambiental. Mas as histórias que aconteceram ali continuam a assustar. Esse é o vídeo, deixe seu like. Beijão, falou e tchau. É isso aí, rapaziada. Esse é o vídeo, né? Cada um local mais isolado que outro. Qual dessas ilhas aí você achou mais interessante, mais bonita, mais assustadora também? E você teria coragem de morar em alguma delas? Fala aí nos comentários. E também, pô, se você gostou do vídeo, já se inscreve no canal, né? Para dar uma força aqui pra gente. Já se inscreve no canal dele aqui, né? Que é o canal do vídeo aqui original, né? Ok. Esse canal aqui, pô, existe vários e vários vídeos dele aí, né? Muito da hora os vídeos do cara. Tá com 5 milhões de inscritos, né? Aqui são alguns vídeos, né, que tem no canal do cara, pô, como eu já falei, né? Cada um melhor que o outro. E é isso daí, pô. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!